dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Bento de Núrcia. Quando muitos corações caminham na mesma direção, a força se multiplica. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 12 descreve um momento importante na consolidação do reinado de Davi. Antes mesmo de se tornar oficialmente rei sobre todo Israel, homens de várias tribos começaram a se reunir ao seu redor. Esses homens não estavam apenas procurando segurança, eles estavam reconhecendo o propósito. O capítulo começa mencionando homens que se juntaram a Davi enquanto ele ainda estava perseguido por Saul, conforme o versículo 1. Isso revela algo profundo. Alguns reconhecem o chamado de Deus antes que ele seja oficialmente estabelecido. Entre esses homens estavam guerreiros habilidosos com arco e flecha, conforme o versículo 2, homens preparados para a batalha. Mas a história não destaca apenas habilidade, destaca fidelidade. Mais adiante, o texto afirma que homens da tribo de Gade se uniram a Davi no deserto, conforme o versículo 8. Eles eram descritos como valentes, com rostos de leão e rápidos como gazelas sobre os montes. Essa imagem transmite coragem, mas também compromisso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, mostra que o crescimento do reinado de Davi não aconteceu isoladamente. Foi construído por uma comunidade de homens que acreditavam no propósito. O texto afirma que diariamente vinham homens para ajudar Davi, conforme o versículo 22. A força crescia continuamente, mas há um detalhe ainda mais significativo. Os homens da tribo de Issacar são descritos como aqueles que sabiam discernir os tempos e entender o que Israel deveria fazer, conforme o versículo 32. Aqui está um princípio poderoso. Não basta ter força, é preciso ter discernimento. A união dessas tribos culmina em Hebrom, onde um grande exército se reúne para tornar Davi rei, conforme o versículo 38. O texto diz que todos esses homens vieram com coração íntegro. Não havia divisão, havia unidade. A alegria foi tão grande que o povo celebrou por 3 dias, conforme o versículo 39. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, nos ensina que grandes propósitos nunca são construídos por uma única pessoa. Eles são construídos por corações alinhados. Este capítulo fala profundamente sobre unidade espiritual. Fala sobre responsabilidade coletiva. Fala sobre saúde interior, quando pessoas caminham na mesma direção. Fala sobre honestidade, pois os homens vieram com coração íntegro. Fala sobre livre-arbítrio, pois cada tribo escolheu apoiar o propósito de Deus. Fala sobre resistir à divisão. Fala sobre interpretar os tempos com sabedoria. E fala sobre Deus acima de tudo, pois é Ele quem reúne pessoas em torno de um propósito. A história desses guerreiros nos ensina algo essencial. Quando o propósito é maior que o ego, a unidade se torna possível. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, nos deixa verdades poderosas. Unidade fortalece propósito, discernimento orienta decisões, corações íntegros sustentam liderança. E o futuro é moldado por pessoas que caminham juntas na direção de Deus. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que ninguém cumpre um propósito sozinho. Obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca ao meu redor para caminhar comigo. Fortalece minha fé para valorizar a unidade e não a divisão. Dá-me responsabilidade para contribuir positivamente onde o Senhor me posicionar. Cuida da minha saúde interior para que orgulho ou competição não destruam relacionamentos importantes. Livra-me das tentações de caminhar isolado quando o Senhor deseja construir comunidade. Dá-me honestidade para manter um coração íntegro diante das pessoas e diante de Ti. Ensina-me a discernir os tempos e a compreender o que precisa ser feito em cada momento. Guia meu livre-arbítrio, que eu escolha apoiar aquilo que o Senhor está construindo. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima das opiniões humanas, acima das disputas, acima das diferenças, acima das ambições pessoais. Senhor, ajuda-me a caminhar com pessoas que desejam honrar o Teu nome.
Que minha vida contribua para fortalecer o propósito que vem do céu. Amém. Se você gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia